Olá pessoal, na semana passada nós conversamos sobre o caso Munhoz da Suprema Corte, aquela decisão terrível da Suprema Corte dos Estados Unidos. Agora nós vamos falar de outra decisão da Suprema Corte, essa também é terrível, é até pior do que a Munhoz, mas para imigração essa decisão é excelente. Fiquem ligados. Então, gente, falamos sobre o caso Munhoz, né? Onde a imigração decidiu que a esposa lá não tem o direito constitucional de ter o marido presente e tal, e decisão do consulado agora, o consulado agora pode decidir o que quiser e fica bem limitada, mais limitada ainda, vamos dizer assim, a sua chance de poder discutir na Corte Federal em processo litigioso com o Departamento de Estado. Então, os consulados agora estão meio que poderosos, né? Tem limitações ainda, mas o outro vídeo explica melhor sobre isso. Aqui a gente vai falar de coisa diferente. Então, teve uma decisão também da Suprema Corte, que saiu na mesma época do caso Munhoz. E essa decisão é absolutamente terrível, horrível para o país. Tá? O que a Suprema Corte está dizendo basicamente na decisão, que é esse caso aqui, né? O caso Loper Bright Enterprises, essa decisão aqui está dizendo o seguinte. Bom, antes da decisão, o que quer dizer, é bom dar um pouquinho de background para vocês. Então, aqui nos Estados Unidos, há mais de 40 anos, houve uma decisão chamada Chevron, que é essa empresa mesmo de petróleo, né? De posto de gasolina e tal. Então, essa empresa Chevron teve uma ação contra o Environmental Protection Agency, EPA. E nessa ação, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que as agências do governo federal têm o poder de regulamentar, de criar regras e interpretar a lei quando a lei tiver ambiguidade, ou seja, a lei não tiver muito clara sobre um tema, um tópico, então as agências podem usar a expertise, né, a experiência, o conhecimento técnico de seus agentes para determinar alguns critérios, algumas regras, ou melhor, regulamentar algumas atuações de empresas, indivíduos e tal. Então, as agências do governo federal, por exemplo, a Agência de Proteção ao Meio Ambiente, a Food and Drug Administration, que é a FDA, que é a agência que regula alimentos e drogas e remédios nos Estados Unidos, todas essas agências, elas têm a capacidade de criar criar regras, interpretando a lei, criar certas regras, quando a lei em si não está clara, não está 100% clara naquele sentido. Então, nesse caso, as agências do governo, quando as empresas não gostavam do que as agências estavam fazendo e entravam com ação contra o governo simplesmente alegava Chevron deference. Então, a deferência que as cortes davam às agências para criar suas próprias regras quando a lei for ambígua naquele ponto específico. Então, essa decisão agora do Loper Bright está dizendo que as agências não podem mais fazer isso. As agências não podem mais criar regras quando a lei for ambígua. Elas têm que agora decidir com as cortes federais, os cortes de Distrito Federal, de corte de processo civil, no caso, que terão que julgar aqueles casos e fazer decisões. Então, quer dizer, basicamente, a Suprema Corte criou uma regra absurda, onde agora os juízes federais, que não são experts em vários assuntos técnicos, como, por exemplo, proteção ao meio ambiente, emissão de poluentes, se tal remédio é bom ou mal para a população, tudo isso agora, que era antigamente decidido pelas próprias agências do governo federal, agora vai ter que ser discutido pela corte. A corte é que vai ter que decidir se aquela regra pode ser emitida ou não. Com base em quê? Eu não sei o que os juízes federais vão ter de conhecimento disso, para realmente dizer se aquela
aquele nível de poluição ali deve ser aceito ou não. Então, essas coisas são bem perigosas para o país como um todo, porque as agências do governo federal tinham o poder de regulamentar e regulamentavam para o bem da população, para não deixar que as empresas grandes façam o que quiserem. Então, o que acontece com isso? Essa regra terrível para o país inteiro, todo mundo acha, os grandes especialistas estão falando sobre isso, é uma regra absurda que a Suprema Corte criou agora, com esse caso Loper Bright, mas para a imigração, que é uma agência do governo federal, para os imigrantes, essa regra é boa. Então a gente tem que analisar da forma que é melhor para a gente, né? Então, no caso, se o Serviço de Imigração agora tem uma parte da lei que é ambígua e a imigração emite uma decisão dizendo, não, nossa política a gente acha que tem que ser assim. Ok, mas se não tiver na lei isso, eu posso agora dizer, você não pode mais invocar o caso Chevron. Você não pode mais invocar essa doutrina Chevron deference, porque isso já foi overturned, foi cancelado pela Suprema Corte. Agora é o Loper Bright. Então nós vamos para a corte discutir se você está certo ou não em negar esse caso, em impor essa regra. E isso pode ter um efeito prático muito bom para o processo de imigração. Se você está pensando no EB2NW, não pense, porque o EB2NW é discricionário. Então é mais difícil você brigar por uma decisão, no caso EB2, que negou o seu processo, porque é discricionário. Mas temos casos aí, por exemplo, o EB1. O EB1 de habilidade extraordinária, geralmente, quando a imigração nega, eles têm aqueles 10 critérios, né? Você tem que provar pelo menos 3. Se você provar os 3 ou 4 ou 5, sei lá, mínimo 3, eles vão para o segundo teste, que é mostrar que você atingiu um nível de fama, não sei o quê. E isso é com base em interpretação que a imigração criou do estatuto, da parte ambígua do estatuto. Então eles criaram essa interpretação e com base nisso eles criaram a decisão do caso Kazarian, que é o que eles usam para negar os processos, mesmo que você comprove aqueles 3 critérios no mínimo daqueles 10. Então agora que não pode mais a agência fazer isso, se você tem um EB1 negado, onde a imigração reconheceu que você preencheu 3 pelo menos daqueles 10 critérios, preencheu pelo menos 3, mas negou no segundo prong, que é a aplicação do caso Kazarian, agora você pode ir para a Corte Federal e dizer não. O juiz federal que vai ter que decidir se eu sou a pessoa de habilidade extraordinária ou não. Tá? E aí vai valer o quê? Já que o juiz não é expert naquela área e você provavelmente usou carta de expert no seu EB1 e a imigração não quis reconhecer os experts, vai ser difícil para a imigração ganhar isso na Corte Federal. Então, o EB1 é só um exemplo do que pode ser feito. Quer ver outro exemplo? Esse aí eu imagino que vai acontecer daqui a um tempo. Nós temos aí as pessoas que às vezes vêm do Brasil para cá para estudar ou para passear e trazem seus laptops, né, e trabalham aqui com as suas empresas. Advogados fazem isso, fazem audiência, que é tudo à distância agora, tudo remoto, né? Então trabalham com seus processos, trabalhando aqui, mandando lá. Você tem sua empresa no Brasil, vem para aqui passear ou vem estudar, fazer um curso de inglês, mas deixa lá sua empresa trabalhando e você vai operando a empresa daqui. Isso é trabalho não autorizado? Bom, vamos pensar nisso. Quando a lei de imigração foi emitida, nos anos 1950, não sei quando lá, não existia internet. Então, não existia trabalho remoto, né? Trabalho era você ir para o trabalho lá com o seu cartãozinho e aquela máquina de pressão lá, fazer aquele furo lá, mostrar a hora que você entrou e a hora que você saiu. Isso era o trabalho, só podia ser no local. Aí agora existe trabalho remoto. Mas a imigração, com base em nenhuma lei, na interpretação da ambiguidade da lei, a imigração sempre considera, se você trabalha remoto aqui, mesmo que não trabalhe para nenhum americano, trabalhando para a sua própria empresa no Brasil, esse trabalho é considerado trabalho não autorizado. E eles podem negar o seu processo por causa disso. Até que você entre na Corte Federal com uma ação contra a imigração e diga, isso aí é uma ambiguidade da lei. Quando a lei de imigração criou o tal do Gainful Employment, Unauthorized Gainful Employment, trabalho remunerado, não autorizado. Quando criou essa regra, não existia trabalho remoto. Isso veio depois com a instituição da internet. E agora você vai dizer que meu trabalho, que não estou trabalhando para um americano,
Não estou recebendo em dólar. Apenas estou fisicamente nos Estados Unidos, mas não estou tirando trabalho de ninguém, não estou ganhando de nenhum americano e não estou prestando serviço para ninguém nos Estados Unidos. Como é que eu posso estar trabalhando sem autorização aqui? Já que a lei é ambígua não é específica nesse ponto aí, como é que você vai interpretar agora e dizer que esse trabalho é trabalho não autorizado? Então, alguém vai acabar entrando com uma ação. Eu estou doido para fazer isso, eu estou esperando só o cliente específico que queira fazer isso para eu entrar. Porque eu imagino que isso vai gerar precedente até na Corte Federal, porque é um absurdo a imigração querer interpretar dizendo que está trabalhando sem autorização numa situação como essa do exemplo que eu dei. Então não faz sentido e isso aí também vai cair eventualmente de alguma forma. Temos outros também, se eu for pensar aqui, tem vários, por exemplo, casos de L1, né? Casos de O1, visto O1, caso L1, esses casos E2, sempre tem umas regrinhas lá que a imigração inventa, né? Não tem na lei de imigração especificamente aquela proibição, então eles inventam uma proibição e quando você vai entrar com a ação, Chevron deference. É só o que eles falam, Chevron deference. Agora, o Chevron deference, que está aqui, ó, Chevron USA versus Natural Resources Defense Council, né, que é o EPA no caso, né, parte do EPA. Então, esse processo agora acabou, saiu agora dia 28 de junho de 2024 e a Suprema Corte disse de forma absurda, eu não concordo com isso, ninguém concorda com isso, os que são, né, entendedores do assunto, mas no parte da imigração eu vou com certeza gostar de a imigração não poder mais alegar o Chevron deference. Então não tem mais Chevron, acabou. Então isso aí pode facilitar muito você que teve seu caso negado e a imigração não utilizou simplesmente a lei para negar. Eles interpretaram uma parte, uma lacuna na lei, uma parte que a lei não está muito clara e criaram suas próprias políticas, as suas próprias regras internas. Então, a imigração tem um tal do Policy Manual, né? O manual de adjudicadores, Policy Manual, isso aí está repleto de regrinha que não tem embasamento na lei. É a interpretação de lacunas da lei. O que é que a lei quis dizer com isso? Bom, não sei, vamos ver com o juiz federal agora, né? Então, gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês entenderem que se vocês tiverem casos negados nos últimos 3, 4 anos, ou até casos negados recentemente, ou se tiverem daqui para frente, rimei sem querer, né? Mas tudo bem. Se vocês tiverem casos dessa situação, vocês não têm que aceitar a imigração, negar o seu processo sem embasamento legal, apenas com base na interpretação que eles fizeram da lei, que pode ser discutido na corte, e geralmente eles são muito ruins em interpretar a lei, tá? É diferente do EPA, é diferente do FDA, são agências sérias que trabalham lá e têm sua interpretação com base em pessoas lá que são cientistas, com PhD, que trabalham lá e que dão todo aquele acervo técnico, tecnológico, para poder essas agências emitirem regras, quando a lei não está específica sobre aqueles pontos. A imigração não. A imigração não tem experts, os oficiais de imigração são muito mal treinados, os RFEs, as decisões às vezes são absurdas, então não é o caso de a imigração usar o Chevron deference contra você para manter aquela decisão que negou o seu caso. Então você agora tem condição de brigar com muito mais força usando essa decisão que teve aqui do Loper Bright Enterprises, que agora vai ajudar você a botar a imigração no seu próprio lugar. Se a lei não fala que isso é proibido, não venha proibir, a não ser que você tenha realmente um motivo justo para isso, que geralmente na imigração não é o caso. Vocês vão ver muitos casos assim acontecendo daqui para frente e vai ter uma enxurrada de ação federal contra a imigração. Eu imagino que a imigração não vai querer brigar com todo mundo, eles vão acabar amolecendo um pouco essas regras e vão acabar inclusive fazendo acordos. Então, se tem um caso negado, entra com ação federal, a imigração faz um acordo e aprova o processo, para não ter que levar aquilo adiante e ficar criando um monte de precedente diferente em diversas cortes do país. E aí, já que a gente está falando de corte, vamos falar de venue, né? Jurisdição. Onde é que é bom para você fazer esses processos? Bom, se você vai litigar
contra a imigração nos estados do 11º circuito de apelações ou 5º circuito de apelações, você está com má sorte. Esses dois circuitos, eles não são muito favoráveis à causa dos imigrantes. Então eles vão acabar deixando a imigração fazer o que quer com você. É o que eu vejo acontecer geralmente nesses casos. Mas se você está nas áreas do 2º, 1º circuito, o de Distrito de Colômbia, DC no caso, né? No 7º circuito, na área ali de Illinois, Chicago, ali naquela área indiana, Chicago, ou na costa oeste, que é o 9º circuito, você vai ter juízes que são mais favoráveis a essa causa. A proporção de juízes favoráveis é muito maior do que desfavorável. E até mesmo se tiver aqui para apelação, o 9º circuito, que inclusive foi o que deu o caso Munhoz, que eu falei no vídeo passado, foi o 9º circuito, aqui na Califórnia. Então, depois a Suprema Corte derrubou, mas o 9º circuito deu a favor do imigrante e contra o Departamento de Estado via consulado. A mesma coisa a gente pode também ter em casos que a gente vai agora invocar o Loper Bright. Tá? Então, realmente, essa decisão vai prejudicar muitas coisas nos Estados Unidos, mas vai ajudar bastante os imigrantes. E eu, como você deve ter percebido, tenho mixed feelings sobre essa decisão. Porque, de um lado, eu gostei pela parte da imigração, mas realmente eu acho que o país vai sofrer se as agências reguladoras não tiverem condição de regular e tiver que litigar toda a regrinha na Corte Federal. Isso vai ser bem devastador para algumas agências do país e, eventualmente, para os consumidores, né? Para os consumidores, para os cidadãos americanos. Então, vai ser muito maléfica para os Estados Unidos. Mas, em relação à imigração, vamos aproveitar enquanto isso não mudar e vamos, sempre que a imigração quiser usar o Chevron, tchauzinho para eles, porque não vão poder mais. Tá? Chevron, acabou. Espero que tenham gostado desse vídeo e se não subscrever no nosso canal, subscrevam, aperte o sininho para ser notificado quando subir um vídeo novo e nos vemos na próxima. Tchau, pessoal.